amigos. É muito bom, realmente é muito bom estudar. Eu falava aqui com a Amanda um pouco antes da gente começar, tínhamos poucos ainda na sala esperando. E como é bom, eu adoro estudar e poder dividir com vocês, com as pessoas com quem a gente divide as atividades do centro, é muito bom. Muita saudade de abraçar todo mundo pessoalmente, mas enquanto a gente não vai abraçar pessoalmente, a gente abraça aqui virtualmente, né? Eu vou compartilhar aqui o material que vai ajudar nessa caminhada nossa, nessa conversa hoje. Vamos ver aqui se dá tudo certo. Ok, acho que estão todos vendo, né? Pelo menos foi o que o Zoom me avisou aqui. Então, esse tema realmente, como o nosso Paulo falou, ele é muito bonito. Eu adorei fazer esse estudo e eu comecei aqui com essa imagem do Rio Voz Antigo, continua a mesma, desse tamanhozinho. para que a gente possa já começar a entrar nesse clima do esquecimento do passado. Então, vamos lá olhar, à luz da doutrina espírita, o que é que a doutrina nos traz sobre o que seriam os benefícios desse esquecimento. Eu gosto sempre de ter um ponto de partida, um alinhamento, para que a gente possa, então, ir começando a ficar juntos. Sei que a maioria de nós aqui já conhece os fundamentos da doutrina, até muito mais, mas para que a gente possa, então, se organizar aí no pensamento juntos, naquilo que vai ser importante aqui para o nosso estudo. Então, o primeiro tópico desse ponto de partida é a lembrança, recuperar, né, essa ideia fundamental da doutrina de que nós somos espíritos imortais e habitamos temporariamente um corpo perecível. Então, nós já temos aqui uma primeira equação para solucionar. Por meio da reencarnação, nós experimentamos diversas existências corporais. Então, o que nos ajuda aqui nessa equação de que conciliar essa imortalidade do espírito com a perecibilidade do corpo é a reencarnação. E qual o objetivo? Claro que nós temos aí, enfim, né, um manancial muito grande de informações, mas aqui no que nesse nosso estudo de hoje, é marcar esse objetivo de melhoramento progressivo da humanidade. Então, aqui essa ideia de progresso, que é muito forte, muito importante para o nosso estudo de hoje. E a primeira pergunta que aparece quando se começa a estudar a doutrina espírita, entender que existe esse esquecimento, é uma curiosidade, muitas vezes até de quem não é espírita, né? Quando ouve essa ideia, quantos corpos nós já habitamos? Quantas e quais vidas já vivemos? Então, muitas vezes, essa curiosidade enseja aí até algumas experimentações, enfim, né? Mas de tentar entender, de tentar buscar essa informação, mas é uma pergunta natural que pode passar pela nossa cabeça. E aí eu trouxe aqui umas imagens, eu gosto de trabalhar sempre com as imagens, eu acho que é bacana, ajuda a gente a fixar, que seriam aí, talvez, possibilidades de vidas anteriores. Então, aqui nós temos essa figura muito bonita de escravos. Será que nós já fomos escravos, já tivemos uma vida? Um corpo feminino, num corpo masculino. Aqui a guerra, um soldado da Guerra Civil Americana. Será que nós já batalhamos em alguma guerra? Aqui uma índia brasileira, uma criança. Será que já tivemos essa existência como indígenas? Aqui um índio americano, um pele vermelha, aqueles filmes de faroeste antigos, a gente vê muito esses pele vermelhas. Aqui uma menina europeia. Então, assim, para ficarmos aí com essa ideia de que quantas vidas nós já vivemos, que experiências e que vivências nós já tivemos. E caminhando aqui, nós vamos a Kardec. Vamos aí à compilação de Kardec, essas consultas e essas respostas que os espíritos tão generosos nos trouxeram para o nosso esclarecimento. Na questão 67, nós falávamos lá na primeira tela sobre a reencarnação, e que ela é que viabiliza toda
essa equação da imortalidade do espírito. Então, qual o fim objetivado com a reencarnação? Kardec pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo, e aqui o destaque foi eu que fiz, para marcar mais essa ideia do progresso, melhoramento progressivo da humanidade, e eles dizem: sem isto, onde a justiça? Então, vamos olhando aqui essa ideia do progresso muito associada a essa caminhada do espírito, esse objetivo de progredir. O que isso tem a ver com esse nosso esquecimento do passado? A gente já vai ver. Aqui nessa imagem, com essa frase muito conhecida, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, essa imagem aqui mostrando como, né, um simbolismo de uma evolução, de um progresso, aqui um simbolismo da criança se tornando adulto, mas querendo trazer essa ideia do progresso do espírito. É uma ilustração para que nós tenhamos, então, vamos reforçando essa ideia do progresso do espírito, da importância e desse caminhar do espírito através das diversas encarnações. E aqui uma primeira afirmação, conectando esse nosso tema a essas primeiras informações. Então, assim, esquecer o passado nos ajuda a progredir. Será? Então, talvez para quem não tem ainda estudado muita doutrina, fique essa dúvida, e, bom, de qualquer maneira, a gente vai, esse é o nosso objetivo, que é aprofundar essa ideia hoje, né? Então, esquecer o passado nos ajuda a progredir. Como? Vamos esclarecer um pouco mais essa afirmação. E aí, naturalmente, vamos a Kardec, ao Livro dos Espíritos, e aí chegamos na questão 392. Tem várias questões que tocam esse tema nessa sequência, eu destaquei algumas para a nossa conversa aqui de hoje. Então, questão direta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos respondem a Kardec: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Olha que interessante essa resposta dos espíritos. E eles trazem essa imagem de alguém, e aí eu fiquei fazendo estudo e lembrando, por exemplo, sala de cinema. Quando a gente está na sala de cinema e está vendo o filme e tal, e quando sai tudo escuro dentro da sala de cinema, a gente realmente fica um pouco, às vezes até um pouco desorientado, porque a gente, dependendo do filme, se a gente conseguiu realmente mergulhar na história, mas pela diferença de luminosidade também. E aqui eles usam essa imagem para explicar a ideia, dizendo que sem o véu que ele oculta certas coisas, que ele oculta o passado, o espírito homem ficaria ofuscado. E aí eu marquei essa frase final: esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Olha que interessante. Vamos explorar um pouquinho esse senhor de si. E eu fui buscar lá, então, duas definições, fontes diferentes para essa expressão. Então, a primeira: senhor de si, diz-se de quem tem equilíbrio do raciocínio e dos sentimentos, que tem capacidade de agir sensatamente. Diz-se de quem tem autocontrole e enfrenta serenamente ou de modo confiante as dificuldades. Então, aqui nós temos essa ideia do equilíbrio, da capacidade de agir sensatamente, então da sensatez, a ideia do autocontrole, da serenidade e da confiança. Veja quantos elementos nessa expressão senhor de si, que os espíritos, então, colocam lá que esse esquecimento do passado favorece ao homem que ele seja mais senhor de si. Então, aqui quantas características da sua conduta, do seu funcionamento, esse esquecimento, então, propiciaria ao homem. Equilíbrio, serenidade, sensatez, autocontrole, confiança. Então, está parecendo que realmente é uma coisa boa para a gente esquecer esse passado. A outra definição, também achei muito interessante,
Senhor de si seria aquele que possui a si mesmo. Também ainda nessa ideia do autodomínio, né? Então, aquele que possui a si mesmo. Então, eu tenho autocontrole, tenho autodomínio, eu faço as escolhas. Liberdade também, uma ideia de liberdade. E aí eu trouxe um caso real para que a gente toque mais de perto essa ideia do esquecimento do passado, para que não fique muito etéreo, muito no conceito. Eu gosto também de trazer algum caso real e eu acho que o André Luiz ele traz muitos casos interessantes nas obras dele, na Vida no Mundo, aquela série Vida no Mundo Espiritual. E já vou avisando que, para quem não viu, não leu o Ação e Reação, é spoiler, porque eu já vou ter que revelar para fins didáticos aqui para a nossa conversa. Então, tem um alerta de spoiler aqui. Eu vou trazer esse caso que está no capítulo 9 do Ação e Reação. Muito bom esse livro, eu li recentemente para outros estudos também, e resolvi trazer esse caso porque eu acho que nos ajuda a entender essas conexões do esquecimento do passado e do quanto isso pode ser positivo, como os espíritos anteciparam ali naquela questão a Kardec. Então, vamos olhar. Um filho, o que temos aqui nesse caso? Obviamente, eu sintetizei muito, para que a gente pudesse aproveitar bastante nosso tempo. Então, aí é também para deixar um gostinho de quero mais, para que vocês, então, recorram ao livro. Então, um filho ambicioso, nós temos aqui nessa história, uma mulher arruinada, um pai que comete um crime. Resumidamente, o que a gente tem? Esse jovem, eu não vou nem falar o nome dele para não dar muito spoiler, mas esse jovem, fascinado pelo dinheiro, era um jovem muito fascinado pelo ouro, pelos bens, uma família de muitas posses, ele era filho único, e profundamente obcecado pelos bens da família. Então, ele era tão obcecado pelos bens da família que, mesmo ele tendo se formado, ele tendo uma profissão, ele ficava o tempo inteiro ali tomando conta um pouco ali dos bens e do uso que se faziam daqueles bens, ou seja, já trazia, e ele revela isso depois no próprio capítulo, ele já trazia essa inclinação de outras vidas anteriores. Então, mas vem para essa vida, de novo, numa família com muitos recursos, para que ele, então, pudesse vencer essa inclinação, essa tendência. Mas o que acontece? Então, ele é obcecado pelos bens da família, não se conforma com o segundo casamento do pai, a mãe tinha falecido, a mãe era muito boa para ele, mas ele, na verdade, por que ele não se conforma? Porque ele não queria partilhar a herança com a madrasta. Então, a madrasta era mais jovem e, com certeza, ele ia ter, enfim, o pai já idoso, e em algum momento, o pai falecendo, ele ia ter que partilhar essa herança com a madrasta. E ele, então, o que faz? Obcecado com essa ideia, começa a arquitetar um plano detalhado, minucioso, para mapear uma situação que ele pudesse, então, desfazer aquele casamento, tirar aquela madrasta do seu cenário e poder ficar com a herança só para ele. E ele acaba, então, identificando lá uma fragilidade e começa a criar situações para induzir essa madrasta ao adultério com um primo dela, que era uma pessoa muito assim, enfim, sem muitos escrúpulos, no próprio lar que ela dividia com ele e com o pai. E ele, então, vai e busca o pai, quando ele vê que se configura o adultério, para que o pai faça o flagrante. O que acontece? Esse pai fica arrasado, fica doente, e aí ele vai sendo dominado por esse desgosto, e num momento de desequilíbrio, ele envenena a esposa adúltera, que também tinha ficado um pouco ali desequilibrada e tudo, e aí acontece essa tragédia. Logo em seguida, pouco tempo depois, esse pai falece, porque ele não aguenta esse remorso, ele não aguenta toda a situação. Então, toda essa tragédia aí que se desenrolou, e obviamente esse jovem, ainda nessa vida, depois de perder o pai, ele vai sendo comido por toda aquela situação, pelo remorso, por aqueles fantasmas que ali ficam na mente dele. Mas, enfim, isso, no nosso caso aqui, a gente não precisa descer muito nesse detalhe. O que importa aqui é toda essa situação desencadeada por esse jovem. Bom, por que eu estou trazendo isso aqui?
Essa história que ele causou, em que a esposa acaba envenenada, esse primeiro casamento comprometido, a esposa envenenada, o seu pai que não tinha inclinações, mas acaba cometendo um crime, a história termina assim? Nós sabemos que não. Nós começamos o estudo até falando das encarnações, da imortalidade do espírito, e, naturalmente, essas personagens vão se encontrar mais à frente em alguma configuração aí, em novas vidas. Então, o que acontece? Daí o spoiler, né? Já comecei e agora eu concluo o spoiler. Depois de muito tempo na erraticidade, esse jovem, que a gente viu da história, vai reencarnar como filho de seus pais anteriores e irmão daquela madrasta que ele causou toda aquela tragédia, aquela situação. Para o pai também. E esse pai vai retornar como pai dele. A sua mãe, que já havia falecido antes da história, aceita também reencarnar. Ela já estava numa situação melhor, mas ela, por sacrifício, aceita reencarnar, para que essa história, então, possa começar a ser resolvida. E essa irmã, que era a madrasta dele, né, que vai ser irmã dele, vai ser uma criança, vai ser uma pessoa portadora de desordens mentais. E ele vai se constituir cuidador e protetor dessa irmã. Então, ele vem com todo um compromisso com essa dedicação à irmã, de alguma forma, começar a reparar esse erro. E toda essa história, então, para que a gente veja o quê? Falando ainda do esquecimento do passado. Então, se a gente olha, por exemplo, essas imagens, essa cheia de ternura, nós temos aqui um bebê chegando, um pai ali super encantado e natural que seja assim, né? Um encantado com essa criança que chega. Aqui um momento de ternura de um pai com esse bebê. E aqui irmãos com aquela carinha natural das crianças, né? De sim ali, aquele levo, aquela alegria. E a pergunta, se eles se lembrassem do seu passado? Esse passado, se fosse esse jovem, esse bebê, essa menina, a irmã, a madrasta que foi, enfim, que teve a sua vida toda comprometida, né? Toda essa tragédia, esse pai também, que acabou se enovelando em toda essa história. Então, para que a gente possa ver que os espíritos, quando dizem, olha, para que esse homem, não lembrando do passado, o homem seja mais senhor de si mesmo. Seria muito difícil conviver lembrando do passado, né? Refazer esses caminhos, refazer essas histórias, lembrando desse passado. Mas a gente não precisa ficar só com a minha palavra, a gente vai ver aqui o que Kardec traz sobre esse tema ainda mais à frente, na questão 393, de um trechinho. Então, no esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos em consequência o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta: a voz da consciência e os pendores instintivos. Então, olha que interessante até aqui essa informação. Então, da sabedoria divina, de entender que teríamos muitos inconvenientes ao lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Poderíamos nos sentir humilhados, poderíamos nos sentir, enfim, muito tristes, e isso poderia comprometer, envergonhados, isso poderia nos comprometer. O objetivo que nós começamos lá atrás do progresso, de aprendizado, de crescimento e de superação. Então, priva-nos a sabedoria divina, priva-nos Deus do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens. Então, lembraríamos dos nossos e também do que aconteceu em outras existências na interação com outras pessoas.
do que resultariam dessa recordação de todo esse contexto, e aí todos os contextos variados, não só mais aquela história, talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Então, volta essa ideia do véu, cobrindo, né, nublando nosso entendimento do que já passou. E aqui, né, então a gente começa a ver que esse esquecimento das encarnações anteriores é a sabedoria e bondade divina para favorecer o progresso do espírito. Então, Kardec, ali em que os espíritos trazem para ele o que ele também alinhava, mostrando essa sabedoria e bondade divina em relação a todos nós. Vamos olhar o que Leon Denis, nesse livro maravilhoso também, que é O Problema do Ser e do Destino, fala do esquecimento do passado. Ele fala muito mais, claro, eu trouxe aqui um trecho em linha aqui com também esse trecho de Kardec. As visões relacionadas ao passado seriam, na maioria dos casos, uma fonte de preocupações terríveis para a alma frágil, em luta com o seu destino. Nós todos. Se nossas vidas precedentes tiverem sido felizes, a comparação entre as alegrias que elas nos davam e as amarguras do presente tornaria estas últimas insuportáveis. Então, aqui Leon Denis, ele já traz até os dois lados. A gente poderia até lembrar de uma existência anterior que foi feliz, mas isso também traria questões, traria dificuldades, porque a gente talvez tivesse dificuldade de viver num presente, numa vida presente que não fosse tão boa, e isso traria amargura para a gente. E a gente já vê isso, inclusive, às vezes, em histórias de vida de pessoas próximas, que às vezes perdem condição financeira, tem uma virada muito ruim, desagradável na vida, e não conseguem nunca superar isso nessa própria vida. Então, imagina lembrar de uma outra vida, né? Aí ele mostra também o outro lado. E se tiverem sido condenáveis essas vidas precedentes? A expectativa dos males a que elas dariam origem paralisaria nossa ação. Ou seja, aqui uma outra percepção de que se soubéssemos o que, como nesse caso aqui do André Luiz, que ele trouxe no Ação e Reação, né? Não dele, mas do caso que ele relatou. Já lembrando de tudo que aconteceu, a expectativa desse jovem, desse espírito que reencarnou para essa reparação, poderia paralisá-lo, porque ele já saberia que viria pela frente dificuldades muito grandes. Então, aqui também Leon Denis falando da expectativa desses males poderia tornar a existência, paralisaria a nossa ação e tornar-nos a existência estéril. A persistência dos remorsos, a lentidão de nossa evolução, far-nos-iam crer que a perfeição é irrealizável. E aqui, sim. Continuando ainda nesse capítulo 14, que é esse trecho que eu retirei antes, eu acho muito lindo esse trecho aqui, inicial desse parágrafo, que Leon Denis fala. O homem, vindo a este mundo para agir, desenvolver suas faculdades, conquistar novos méritos, tem de olhar para frente e não para trás. Olha que bacana isso. E como isso é importante para a nossa vida presente. Eu vou resgatar isso daqui a pouco, numas telas à frente. Mas vamos ficando com isso. O futuro se abre diante dele, pleno de esperanças e de promessas. A grande lei o conduz a avançar resoluto, determinado, e para tornar-lhe mais fácil a marcha, para livrá-lo de qualquer elo, de qualquer fardo, estende-lhe um véu sobre o passado. Então, aqui eu marquei também esses trechos em amarelo, em laranja, para mostrar, olha que tudo esse esquecimento do passado, qual que é o benefício? É tornar mais fácil a jornada, tirar esse fardo, tirar esses elos e possibilitar que se caminhe para frente, então, e que se possa ter melhores condições de cumprir aquelas resoluções que nos trouxeram para essa encarnação. E ele finaliza esse trecho. Agradeçamos a potência infinita que, aliviando-nos da bagagem esmagadora das lembranças, torna-nos mais fácil a ascensão e a reparação menos amarga.
Então, meus amigos, olha que coisa bonita, né? A gente, então, vendo essa bondade e a sabedoria de Deus, que organiza essa forma da caminhada do Espírito, fazendo com que ele, então, não se lembre do passado e favorecendo que ele tenha uma caminhada que já tem várias dificuldades, a gente sabe, mas, desse ponto de vista, favorecendo que ele possa, então, ter melhores condições de cumprir a sua jornada de evolução e de progresso. Então, isso mostra, na verdade, esse cuidado de Deus conosco. E aí eu trouxe essa imagem aqui desse filhotinho de passarinho que eu achei fofo, porque mostra muito isso, né? Vamos imaginar, então, que sejamos nós esse passarinho frágil, aquela alma frágil que Leon Denis fala naquele trecho, e Deus, então, nos envolvendo, nos protegendo, tendo esse cuidado, o cuidado de Deus para conosco. Esse cuidado de nos possibilitar refazer caminhos, escrever uma nova história, aprender, que é o nosso objetivo, de evoluir, de progredir, sem o peso da lembrança. Então, até aqui, o que eu busquei trazer? Diretamente a questão do esquecimento do passado e dos benefícios, então, como era a nossa primeira, a visão mais direta desse tema. Agora, todo esse cuidado de Deus conosco, toda essa organização do esquecimento do passado, dessa nossa caminhada, qual é a mensagem que essa forma das coisas estruturadas, estarem estruturadas por Deus, qual é a mensagem que isso passa para a gente? O que nós podemos aprender já nessa vida? Porque aqui nós estamos entendendo como as coisas funcionam, as leis de Deus, mas o que a gente pode aprender com essa sabedoria divina? Qual é o convite da sabedoria divina para todos nós quando ela organiza dessa forma a nossa caminhada como espírito? O que podemos aprender para a nossa vida hoje? Para daqui a um minuto? Porque até aqui nós não podemos mudar o que já aconteceu. Mas daqui para frente a gente pode fazer escolhas diferentes. Então, qual que é esse convite? E aí eu recuperei aqui aquele trecho do Leon Denis, para que a gente, então, marque esse segundo momento aqui da nossa conversa. O homem vindo a este mundo para agir. Então, para que a gente vem? Para agir, para realizar, desenvolver suas faculdades, crescer, evoluir, conquistar novos méritos, tem de olhar para frente e não para trás. Então, aqui já está uma pista dessa reflexão que eu quero desenvolver agora nesse segundo trecho da nossa conversa. Como é a nossa relação com o passado nesta vida? Então, olhando essa sabedoria divina, ele diz para a gente que esquecimento do passado é a nosso favor, é bondade de Deus, é cuidado de Deus para com a gente, para conosco. Qual é a nossa relação com o passado nesta vida? O que a gente pode aprender dessa sabedoria divina e o que a gente pode praticar? Será que a gente consegue perdoar as nossas experiências dolorosas, aquilo que a gente viveu? Como é isso? A gente consegue perdoar? A gente consegue passar por cima? O quanto que a gente ainda retém dessas histórias que nós vivemos nesta vida? Então, agora eu estou falando dessa vida, para que a gente aproveite esse conhecimento da doutrina espírita como caixinha de ferramenta, como ferramenta mesmo de que possamos ter uma vida melhor e que possamos cumprir aquele objetivo do progresso que está tão bem estabelecido ali pelos espíritos. Então, como é que é a nossa relação com o passado? Vamos pensar. O que a gente ainda pode melhorar nessa relação com o passado, olhando essa sabedoria divina que nos mostra o benefício de caminhar sem esse fardo? E aí eu trouxe evangelizadora, né? Paulo lembrou e comentou bem, né? Então, essa alma de evangelizadora aqui que me toma inteira. Nós temos uma atividade quando a gente fala de mágoa, quando a gente fala de ressentimento, na verdade, a gente quer falar do benefício do perdão, que é uma atividade com as pedras.
mostrando aí o peso das pedras e usando as pedras concretamente, porque as crianças precisam dessa visão mais concreta, mas se nós pensarmos, nós somos crianças espirituais também, como aquela escala lá de trás do começo da apresentação trouxe, né? Então, vamos pensar assim nesse passado, eu coloquei uns balãozinhos aqui, mas o ideal seria ter um balãozinho vazio para que cada um, então, que está aí ouvindo, pudesse refletir e pensar assim, né? Qual que é essa pedrinha que a gente carrega, ou as pedras que a gente vem carregando, desse passado, dessas mágoas, dessas coisas mal resolvidas, que às vezes a gente até acha que não está magoado, mas que a gente não esquece, então que aquilo fica cutucando. Então, nessa atividade, por exemplo, a gente às vezes coloca uma pedra no bolso, ou coloca um saco de pedras. Então, vamos imaginar aqui, né? Minha mãe preferia minha irmã, aquelas coisas de família, às vezes que a gente vai carregando pela vida fora, aquela amiga da escola, uma sociedade que não foi bem sucedida, ou que teve realmente uma situação difícil, enfim. Então, vamos ficar com essa imagem das pedras e do peso que são essas pedras. Quanto mais mágoas, é como se tivéssemos mais pedras para carregar, para que a gente possa, então, pensar essa relação com o passado. E aí eu achei muito interessante essa imagem dessa moça carregando essa caixa vamos imaginar essa caixa cheia daquelas pedras, e como que ela fica curvada, e como que está pesado para ela carregar tudo isso. Então, a ideia de que, assim, quando o Leon Denis falou naquele trecho, o homem tem que olhar para frente, olha só essa imagem, e como é difícil olhar para frente, ter um olhar amplo do horizonte e caminhar de costas retas e de cabeça erguida, carregando um peso desse. Então, simbolicamente, é claro, para a gente imaginar que essas mágoas e essas amarras são como amarras do passado, né? São como caixas cheias de pedra que a gente carrega a vida fora, e que isso limita nosso caminhar, porque é um peso, a gente se inclina, isso verga nosso joelho, né? A foto dela ali, ela meio, o joelho meio dobrado, a cabeça que vai pendendo também, e que isso tira o nosso campo de visão. Então, eu achei bem interessante essa imagem, para que a gente, então, simbolicamente, pudesse introjetar mais essa questão de como isso limita o nosso caminhar. E ainda usando as pedras como um símbolo, né? Pensando aqui, a gente caminhando nessas cachoeiras que tem muita pedra, a gente vai vendo assim que o curso da água que começa lá atrás, ele não vai conseguindo passar livremente, ele não flui. Então, para a gente pensar assim, se a gente vai guardando todas essas mágoas e carregando, e a gente sabe que é difícil, claro, é difícil, não é fácil perdoar, mas a primeira coisa é a gente querer e a gente se esforçar, enfim. Mas a gente entender que nossa energia, toda a nossa capacidade, ela vai ficando limitada, ela vai ficando diminuída, porque o nosso mental, o nosso emocional, ele está lá, um pedacinho lá atrás, como aqueles balõezinhos que eu trouxe, num acontecimento, outro pedacinho, outro acontecimento, e aí a gente não flui com a vida. Então, aquela visão ali do Kardec, dos espíritos e do Leon Denis, de que a gente, né, a sabedoria divina nos priva do nosso passado, de outras encarnações, mas será que a gente não está criando ou mantendo fardos que estão limitando a nossa vida atual, né? E aí, a questão é, né? Que rio nós queremos ser? Estamos pensando que a gente vai deixando aquelas pedras lá atrás, na cabeceira da fonte de água, e essa água já vai sendo retida. Então, esse rio aqui da esquerda, que é um rio que possivelmente, simbolicamente, está lá. Tem um monte de água lá na cabeceira, mas não flui. Então, fica ali fraquinho, né? Fica aquela aguinha ali boba, pouca. E do outro lado, do lado direito, aqui um rio caudaloso, uma água assim abundante. Então, para que a gente possa, então, ficar com essa ideia de que como é que a gente está lidando com isso e o quanto que isso está nos limitando como herdeiros dessa chama divina que todos somos? Será que a gente não está aí se economizando, se limitando, né? Então, aquele convite da sabedoria divina que eu falei nesse segundo trecho aqui, de que vamos beber dessa sabedoria e entendendo o porquê desse esquecimento do passado, que foi como nós começamos a conversa,
refletir e buscar. É sempre buscar. Os espíritos dizem, né? Fazendo esforços, tem isso lá numa das questões. Os nossos esforços é que são... Ninguém é perfeito, ninguém está num mundo perfeito, a Terra não é um mundo perfeito, mas é buscar aplicar essa prática de Deus no nosso viver atual. Então, esse esquecimento do passado, lidar de uma outra forma com esse nosso passado, dessa existência. Esse, então, um convite da sabedoria divina para nós. E aí vamos pensar, nossa, se a gente tivesse essa energia liberada nessa metáfora aqui do rio caudaloso, como é que seria? O que a gente podia fazer? Nós somos potências, Leon Denis fala nesse livro também, tem lá um capítulo, As Potências da Alma. Todas as nossas potências, o que a gente faria com toda essa energia liberada? E aí eu lembrei, quando eu estava preparando esse estudo, da palestra do Alexandre, que foi, acho que no dia 20 de outubro, e que ele falou da importância de estudar o Espiritismo, e ele trouxe, um dos trechos que ele trouxe foi esse aqui, eu fui lá recuperar na palestra, no YouTube, dizendo da luz que o Espiritismo pode representar, pode ser espalhado sobre a humanidade inquieta e atormentada. Então, a frase de Viana de Carvalho, ao Espiritismo compete a tarefa indeclinável de espalhar nova luz sobre a humanidade inquieta e atormentada. Por que eu trouxe esse trecho? Porque quando a gente fala de o que faríamos com toda essa energia liberada, nós que estamos aqui, que estamos ligados a essa casa, que já trabalhamos muito e que podemos fazer muito mais para ajudar a espalhar essa luz, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de transição, de tantas necessidades no âmbito do sentimento, do aconchego, do acolhimento, que o entendimento da doutrina espírita pode trazer para muitas pessoas. Então, será que se a gente não conseguiria liberar essa energia, esse potencial e trabalhar nessa seara ainda mais, ainda melhor, alcançando mais corações? Então, aqui, já finalizando, eu trouxe essa, porque também foi uma coisa que me ocorreu durante o estudo, essa passagem da cura de Bartimeu, que sempre me impressiona essa passagem, e que eu acho que tem muito a ver aqui com o nosso tema do esquecimento do passado. Então, eu vou só ler o trecho todo, porque eu trouxe só uma partezinha, porque eu acho que é bem importante. Esse trecho da cura de Bartimeu está em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Depois chegaram a Jericó. E ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este mendigo, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: Que queres que te faça? Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Então, essa passagem renderia um estudo, porque ela é cheia, ela é repleta de simbolismos. Mas o que eu gostaria de marcar aqui, nessa conexão com o tema de hoje? É quando Bartimeu, querendo ser tocado por Jesus, curado por Jesus, e no momento em que ele clama e que Jesus ouve, pede que o traga, chama-o, para que o levem até ele, ele lança de si a sua capa. Então, eu até coloquei aqui esse trecho em amarelo. E o que era essa capa? Essa capa era uma capa que, nos estudos que eu compulsei aqui,
que eles usavam, era como se fosse uma autorização para mendigar, era algo que caracterizava esses mendigos, para que eles pudessem mendigar. Também era uma capa com que eles se cobriam, porque nas noites frias, em que eles não tinham lugar para ficar. Então, o que significava essa capa? O passado de Bartimeu. Então, no momento em que ele busca Jesus, ele clama, ele pede para que Jesus o cure, e que aquelas pessoas que estavam em volta, dizem, olha, vai lá, Jesus vai te atender. Ele, antes de ser atendido por Jesus, ele já lança a capa. Então, aí a gente já tem um dos simbolismos, que é a fé de Bartimeu, mas aqui o que me interessa mais diretamente é a capa. Então, nesse momento, ele mesmo antes, ele já larga a capa. Esse largar a capa é justamente assim, ele se separa desse passado, que era o que caracterizava a vida dele até aquele momento, e vai ter com Jesus. E ele vai, e aqui nesse trecho do finalzinho, né, Jesus então o cura, ele pede, e ele segue Jesus pelo caminho. Então, Bartimeu vai ser um dos que continuam acompanhando Jesus. Então, meus amigos, eu queria finalizar aqui com vocês esse estudo com essa passagem de Bartimeu, para que a gente possa se inspirar também nesse movimento de Bartimeu, por ele se separar desse passado, por ele, ao ser tocado por Jesus, ao ter a expectativa da cura por Jesus, ele se divorcia desse passado, ele rompe com esse passado e ele segue a Jesus. Então, nesses dois movimentos de Bartimeu, eu acho que tem muito a ver com esse nosso compromisso, que a maioria de nós aqui, enfim, somos trabalhadores da casa, trabalhadores da doutrina, que a gente possa, então, repensar o quanto de energia nós temos deixado de aproveitar, deixado de direcionar, talvez, para seguir a Jesus e para alcançar mais corações. Então, que a gente possa, enfim, inspirado nessa passagem, realmente fazer esse movimento e nos nutrirmos dessa energia nova que o caminhar com Jesus nos traz, porque todos nós já fomos tocados por ele, porque nós fomos tocados pelo Evangelho. E o Espiritismo, que nos traduz esse Evangelho, como Kardec fala, que o Espiritismo é a chave para se entender o Evangelho. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 1. Então, que possamos, então, ficar com essa imagem e nos inspirarmos para continuar seguindo no caminho e, se possível, com mais e mais energia, nos libertando desse passado, daquilo que nos retém e que nos limita. Graças a Deus, muito obrigada.